Olá, conversaremos agora, ainda no contexto do julgamento da decisão financeira de longo prazo como a decisão de investimento, ainda no bloco de análise de valores. Então, em conversas anteriores ou outras, nós vimos aí diferentes possibilidades de uso de valores, como o valor presente e líquido. Vamos ver agora uma forma alternativa para o cálculo aí desse valor presente líquido, quer dizer, dessa comparação de valor presente de fluxos futuros com investimento inicial, que é o assim chamado índice de lucratividade, mas muitas vezes também é apresentado como índice de rentabilidade. Nessa nossa conversa, então, temos o objetivo de entender os procedimentos associados ao cálculo do índice de lucratividade e também, naturalmente, entender a sua interpretação. De conversa anterior, nós vimos os procedimentos associados à análise de investimentos com base no valor presente líquido. Então, o que é o processo de avaliação de investimentos? Então, em linhas gerais, dos ativos eu preciso estimar, projetar fluxos de caixa, geralmente fluxos de caixa livres. Quer dizer, dos financiamentos, obrigações ou capitais próprios, eu preciso estimar essa expectativa média de retorno, taxa mínima de atratividade. E, numa etapa posterior, eu preciso comparar, então, os impactos associados ao fluxo de caixa com os impactos associados às expectativas de retorno ou taxa de financiamento, e essa comparação se dá por meio das técnicas. Técnicas essas que podem ser baseadas em prazos, payback, recuperação do capital investido, valores ou taxas. Quando nós discutimos a ideia do uso de um valor presente líquido, em linhas gerais, o que tentamos fazer é trazer todos os fluxos para a mesma data, quer dizer, benefícios futuros trazidos para a mesma data, e quando desse valor presente dos fluxos futuros trazidos para a data zero eu subtraio o investimento inicial, aí sim eu estou obtendo esse valor presente líquido do investimento inicial. Para isso daí, geralmente usamos a equação dos juros compostos para valor presente e fazemos a movimentação. Bom, só que o VPL, que em linhas gerais talvez seja aí a mais difundida e usada técnica aí de avaliação de investimentos mais robustos, de maior porte, tem um desafio, porque ele dá uma resposta em valor monetário. Então imagine que eu precise comparar investimentos com escalas diferentes. Então o que é melhor, investir 500 para um VPL de 140 ou investir 700 para um VPL de 180? Então, quando nós começamos a tentar entender esses desafios associados ao cálculo do VPL em valor absoluto, aí, de um modo geral, existe a necessidade de usar variantes do método. E uma das variantes possíveis seria, então, esse índice de lucratividade. O que é, em linhas gerais, o índice de lucratividade? É uma relativização do VPL. Quer dizer, no lugar, então, de considerarmos valor presente de fluxos futuros menos o investimento inicial, nós podemos dividir pelo investimento inicial. Então, ao fazer isso, nós estaremos obtendo a medida relativa, ou seja, para cada R$ 1 investido, quantos reais eu espero recuperar. Então, nesse caso, o que é que vamos ter? Se o valor presente líquido, VPL, é o valor presente dos fluxos futuros subtraído do investimento inicial, quando eu obtenho, quando eu vou tentar analisar o seu uso, aí de um modo geral eu teria esse desafio, né? O valor absoluto, quer dizer, não considera a escala do investimento feito. Então, quando nós trocamos esse sinal de subtração por um sinal de divisão, aí sim a gente vai obter o índice de lucratividade. Então, o que é o índice de lucratividade? É essa substituição da subtração pela divisão. Então, quando eu faço isso, aí o que é que eu estou obtendo? Eu estou obtendo a medida relativa. Para cada R$ 1 investido ou aplicado, quantos reais eu espero recuperar? Exatamente é essa tradução aí da medida. Se VPL maior que zero, obviamente, índice de lucratividade maior que 1. Então, como é que nós analisamos projetos com base no índice de lucratividade? Sempre que eu consigo recuperar mais do que eu investi, quer dizer, o índice de lucratividade vai ser maior que 1.
Então, de um modo geral, quando o índice de lucratividade é maior que 1, é uma boa decisão, eu aceito o projeto. Quando menor, eu não consigo recuperar o investimento feito, eu rejeito o projeto. A partir daí, a obtenção do índice permitiria que eu comparasse projetos com escalas ou magnitudes diferentes. Se vamos então tentar entender ele a partir do VPL, então, em linhas gerais, como ele é o valor presente dos fluxos futuros dividido pelo investimento inicial, eu posso abrir isso daqui, né? Eu posso então dizer que esse valor presente dos fluxos futuros seria igual então a o VPL, que é o valor presente dos fluxos futuros menos o investimento, mais o investimento dividido pelo investimento. Logo, eu chego então a essa constatação. Quer dizer, se o investimento ele é maior que zero e o VPL é maior que zero, quer dizer, o índice de lucratividade seria maior que 1. Então eu posso ter a possibilidade de, a partir do VPL, também calcular ou converter na medida relativa que seria o índice de lucratividade. Como eu calculo o índice de lucratividade? Pelos mesmos procedimentos usados para o VPL, só que no lugar de subtrair o investimento inicial, eu divido pelo investimento inicial em valor absoluto. Então, usando aquele exemplo do projeto que estamos avaliando, né, quer dizer que um investimento de 500 gera a expectativa de retornos em fluxo de caixa de 200 no primeiro ano, 250 no segundo, 400 no terceiro, e assumindo uma taxa de desconto de 10% ao ano, se eu vou então calcular, na verdade, o VPL, eu faria toda a movimentação dos fluxos futuros a valor presente. Como é que eu vou fazer isso? Usando a equação do juro composto para valor presente vai ser igual a valor futuro, quer dizer, dividido por 1 mais a taxa, nesse caso a taxa é 0,10, né, a taxa de desconto aí dessa operação, e elevado ao número de períodos. Então, nesse caso, 200 está no ano 1, então se eu faço 200 dividido por 1,1, eu acho 182. Depois eu vou trazer o 250, que está no ano 2. Então, se eu faço 250 dividido por 1,1 ao quadrado, eu acho o seu respectivo valor presente. Se eu resolvo, então, trazer a valor presente 400 no ano 3, 400 dividido por 1,1 ao cubo, eu acho, na verdade, esse valor daqui de 353. Quando calculávamos o VPL, de um modo geral, calculávamos o benefício desses fluxos futuros, a soma desses benefícios de fluxos futuros a valor presente, e subtraímos o investimento inicial. No caso do índice de lucratividade, o que eu vou fazer é uma divisão. Eu vou dividir isso daqui, quer dizer, o valor presente somado aí dos fluxos futuros, dividido pelo investimento inicial. Então, quando eu faço isso, eu acabo descobrindo que a soma é 688,96. Então, se eu divido isso por 500, eu acabo então descobrindo que o índice de lucratividade seria de 1,38. Então, o que que esse 1,38 quer dizer? Que nessa operação, para cada R$ 1 investido, assumindo essa taxa e esses fluxos, eu espero então receber de volta 1,38. Como ele é maior que 1, isso quer dizer que eu consigo recuperar o meu capital investido e ainda assim ter uma sobra. Logo, seria uma decisão aceitável, seria um projeto então que agregaria valor para mim. Na prática, procedimentos para cálculo desse índice de lucratividade poderiam ser feitos com a calculadora HP12C ou planilha Excel. Lembrando que a calculadora e a planilha Excel podem ser substituídos por emuladores ou similares. Se vamos então considerar os procedimentos na HP12C, aí naquele caso específico eu poderia limpar a memória da máquina, quer dizer, abastecer os fluxos futuros. Então veja que eu não estou abastecendo o fluxo inicial, o investimento inicial, porque eu vou usar ele para dividir pelo valor presente dos fluxos futuros. Então eu abasteço os fluxos futuros, 200 o primeiro, 250 o segundo, 400 o terceiro. Forneço a taxa de desconto, 10 é a taxa de desconto, e peço o VPL. Como eu não abasteci o investimento inicial, na verdade, o que eu vou estar fazendo é obtendo a soma a valor presente dos fluxos futuros.
Aí, nesse caso, eu obtenho o valor presente dos fluxos futuros, o que é que eu vou fazer? Dividir pelo investimento inicial. Coloco o investimento inicial, 500 em valor absoluto, e divido. No momento que eu faço isso, aí eu obtenho o índice de lucratividade, nesse caso 1,38. Se eu vou fazer a conta no Excel, aí eu poderia usar a função VPL do Excel, só que se lembrem que a função VPL do Excel, ela não leva em consideração, não pode levar em consideração dentro dela o investimento inicial. Então, a própria função VPL do Excel já vai nos dar o valor presente dos fluxos futuros. Então, se eu uso essa função VPL, a função VPL demanda que seja abastecida a taxa. Então, nesse caso, eu posso colocar como referência a célula em que essa taxa está. Nesse caso, linha 6, coluna B, daí a taxa de desconto está na célula B6. E depois eu posso colocar um intervalo em que os fluxos estão contando do primeiro ao último ano. Então, nesse caso, esses fluxos estão onde? Da célula B3 até a célula B5. B3, dois pontos, até a célula B5. Ora, e uma vez que eu tenha obtido esse VPL, que na verdade é um VP dos fluxos futuros, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o investimento inicial. Como ele está com o valor negativo, eu vou colocar o menos para ele ficar positivo, né? Eu vou dividir, na verdade, né, para calcular o índice de lucratividade, o menos o investimento inicial que está na célula B2. Então, quando eu faço isso com o Excel, aí sim eu tenho a possibilidade também de calcular o índice de lucratividade na planilha. Então, nesse caso, eu coloco a fórmula e o Excel vai dar o mesmo valor, esse caso aí seria o valor de 1,38. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolviam entender os procedimentos associados ao cálculo do índice de lucratividade e também compreender o seu uso, quer dizer, a sua comparação aí com um e a partir daí a tomada de decisão. Bons estudos!